Eu queria começar já fazendo essa pergunta pra vocês aí. O que vocês têm de videogame em casa, assim? De videogame eu tenho só o PS4 Pro e o computador. Que não é videogame, né? Mas. E um Dynavision velho guardado em algum lugar lá na casa da minha mãe. Ah, tu tem o Dynavision ainda? Isso aí vale ouro, hein, cara? Eu acho que não sei, cara. Na real, eu tenho que perguntar pra ela, eu tô só assumindo. Se tiver funcionando, eu não sei, eu não pesquisei ainda pra saber o preço do valor de um videogame antigo, assim, mas deve valer alguma coisa. Eu vi já que é o 3, porque tem entrada pra pino de. Os dois pinos lá, tamanho de pino. Aham. E tu, Felipe, o que tu tem em casa aí? Hoje eu tenho um Play 4, no meu PC. Eu tenho um portátil PS Vita. Tenho PSP também. Uhum. E eu também tenho o VR diria que é um console à parte, né? Mas o é VR quase. do PS4 é uma boa extensão dele. Praticamente, tem um assim. processador próprio, né? Tipo, dá Sim. pra considerar ele como um videogame, né? A minha única experiência do VR foi o Resident Evil 7, quando trouxe. E eu passei 20 minutos Foi pra sair de bom uma sala. demais, cara. Aqui foi bom demais. Só joguei o demo, eu passei 20 minutos, acho, só tentando olhar depois de uma parede de tão cagado que eu tava. Cara, assim, eu vou dizer que eu tinha virado já o Resident 7, eu sabia as partes que eu ia tomar um susto quando eu fui jogar na VR de novo, e mesmo assim, cara, eu tomei susto, não adiantou. Não adianta, né? Não adianta, cara, não adianta, porque uma coisa é tu tá jogando ali, né, olhando a tela da TV, outra é tu tá na cena, né, cara. O Outra VR é um experiência. troço, cara, a experiência é completamente diferente. No Resident Evil 2 lá, o demo, eu tomei susto assistindo o cara, jogando 2 vezes o demo e depois jogando o normal. No momento que tu abre o zumbi e ele sai de dentro do armário lá, aquele cara morto. Aham, é verdade. E, aliás, o melhor remake de todos os jogos que eu já vi até hoje foi o do Resident 2. Sim, nossa, sem dúvidas. Bom demais, Muito bom. bom demais. Diferente do 3, né? Que Tão foi bom que eu nem consegui terminar de jogar, fiquei assistindo depois. Eu não joguei ainda. Eu também não tive aquele lance, né? Não tive o lance de matar a nostalgia, porque eu nunca joguei Resident Evil antes, né? Foi um dos eu melhores sou- jogos pra mim. Eu sou no telinho. É, E tu, o com que tem, André? Cara, agora eu tenho um PS5, eu tinha um PS4, e daí quando eu comprei o PS5 eu deixei pro meu irmão, o PS4 que ele também gosta de jogar, apesar dele não ter muito tempo pra jogar, né? E tem o VR também, só que agora eu não tô conseguindo jogar porque precisa de um adaptador, tem que comprar ainda. Na verdade, eu acho que tu não compra, né? Esse aí tu pede, eles te mandam. Cara, mas será que pro Brasil eles mandam também? Eu não fui atrás disso ainda, na verdade. Sim, eu não sei. tenho um outro amigo meu que tem, e tu pede, eles te mandam, não precisa comprar nada. Porque eu tava jogando. Tinha um jogo bem legal de corrida, cara. Como é que é o nome dele agora? Eu vou lembrar, depois eu falo pra vocês. Mas o Resident 7 foi muito legal de jogar. Apesar de que eu não tenho problema de tontura com headset, né? Mas muita gente tem, a maioria das pessoas eu acho que tem. Sim. Aquele problema de ficar enjoado e tal. E eu posso jogar por horas, assim. Só que o Resident, cara, teve um dia que eu joguei ele, acho que por 4 ou 5 horas seguidas, quando eu tirei o VR, cara. Aí foi assim, joguei no sábado e eu passei o domingo inteiro mal, assim. Sabe? Não senti na hora, mas quando eu tirei, depois eu fiquei muito mal. Fiquei bem enjoado mesmo. Pra mim, depende do jogo. Tipo, dependendo do jogo, ele me deixa um pouco mais enjoado. Outros jogos, não. Eu só joguei uma vez na vida, então não sei dizer. Eu curto demais o VR, assim. Eu tô Acho que torcendo foi... eu tô torcendo que a próxima geração do VR seja muito melhor, cara. Eles têm que resolver esse problema aí ainda da pessoa ficar tonta, porque isso aí é até um dos fatores eles não conseguirem vender tanto, né? E de não fazerem tantos jogos por consequência, né? O motion sickness ainda é o motion sickness. É o problema. Teve um jogo, meu, acho que foi algum Call of Duty ou Battlefield, que o começo é tipo o cara na família dele, e eles tentaram fazer totalmente não era nem VR, né? Era no jogo normal, assim. Eles tentaram fazer totalmente o movimento do passo. Então toda vez que tu dava um passo, a câmera meio que baixava do lado. Tipo, tu esticava a perna direita, a câmera meio que baixava pro lado direito, sabe? Simular. Eu passei. Cara, eu tive que jogar de olho fechado, claro. Eu só tive que apertar W e abrir o olho de vez em quando pra ver se eu tinha passado aquela parte. E começava a dar um jogo, cara, que é muito foda. Normalmente os jogos eles põem uma opção lá, né, pra te desabilitar, pra não dar tanto motion sickness, né? Eu procurei na internet naquela época também, não achei nada. Eu tive que jogar de olho fechado e abrindo de vez em quando pra ver onde eu tava. Até acabar aquela parte simples ali e o gameplay de verdade, daí era normal. E eu tava falando aqui também, né, agora eu tenho um PlayStation 5 e a minha mulher, ela tem um Switch, porque ela queria jogar Animal Crossing, eu comecei a mandar os vídeos pra ela, né, pra incentivar ela a comprar, ela curtiu e aí a gente comprou. E aí a gente tava, até ia perguntar pra vocês o que vocês estavam jogando agora no momento, né. Eu tô jogando pela segunda vez com ela o Zelda Breath of the Wild,
que pra mim, cara, é um dos melhores jogos já feitos até hoje. É bom demais. Eu nunca joguei. Não tive jogaram? oportunidade ainda também. Cara, o jogo é bom demais. Vai sair o 2 agora, né? Anunciou na E3. Mas o ano que vem só. Cara, eu tô jogando no momento somente pro Resident Evil Village. Tô recém no comecinho. Muito bom o jogo. Esse eu tô com mais coragem que os outros. Então eu não acabei não só assistindo o Alanzoca jogando. Tô jogando de fato. Ele não é tão assustador que nem o 7. É que uma coisa que me agonia no Resident Evil é perseguição. É tipo, eu não jogo o jogo Amnésia, esses bagulhos assim, que eu não gosto de não sentir poder em cima de algo e só sendo perseguido. Então eu não gosto dessa mecânica. Mas no Resident Evil até que é tranquilo. Mas é que a perseguição desse Village ali, ela é tão fraca, cara, que tu consegue te livrar muito fácil da Lady Dimitrescu e das filhas exatamente. dela. Eu dava uma volta num pilar, daí eu tava de boa já. Daí, tipo... Não sei, a impressão que eu fiquei é que esse jogo ele é mais fácil que os outros, sabe? Eu tô achando mais fácil. O 7. No entanto, eu tentei jogar depois que eu tentei jogar ele no hard, cara, e aí tem uma parte bem no começo que tu fica preso numa cabana e os lobisomens começam a invadir, sabe? Mas e naquela parte no hard, cara, se tu errar um tiro, cara, já era. É difícil pra caramba, assim. Mas não é a moral de tu ser pego naquela parte, tá? Eu fui pego. Sim, mas só depois de determinado momento. Exatamente. Entendi. Tem que conseguir matar eles, sair da cabana, daí lá fora é que eles te pegam. Aí, né, segue a história. Eu no momento tô no The Last of Us. O 2. Cara, não tem nem palavras. Eu sou uma bitch da Naughty Dogs, né? Então. Somos dois, então, cara. Eu gosto bastante, tô no meio ainda dele. Esporadicamente, daí eu vou pra um multiplayer aí, vou jogar um COD Warzone, alguma coisa assim, mas por enquanto só o The Last of Us 2. Eu tava passando muita raiva e parei um pouco. Eu falei porque eu achava que o Zelda era um dos melhores jogos, mas assim, esse pra mim é o melhor jogo já feito, assim. Cara, já joguei ele 3 vezes, virei a primeira vez no normal, a segunda vez eu joguei no hard, mas aí eu cheguei numa parte que eu não consegui passar, desisti, que daí acabei comprando outro jogo, e aí vou jogar de novo, vou terminar no hard. E aí eu fui de novo, só que pegando bem mais munição, procurando mais o cenário pra conseguir estar mais armado, porque foi o que me impediu de passar numa determinada parte lá, e aí eu consegui terminar ele no hard. E não pareceu tão hard, né? Não sei. Só tive que tentar 3 vezes, mas... Você está ouvindo Curtindo o Jogo Adoidado. Então, cara, eu sou o André Bertier. Sou o Henrique Shore. E eu, Felipe Carvalho. Cara, qual foi o primeiro videogame que vocês tiveram aí? Vocês lembram? Eu fui o da Navision, sem dúvidas. Primeiro. O meu primeiro videogame foi da segunda geração de videogames, que foi um Magnavox Odyssey 2. Teve um Magnavox? Sério, cara? Eu nunca ouvi falar nisso. No Brasil era só Odyssey, né? Não era Odyssey 2. Ah, tá. Isso eu já ouvi falar. Então eu tive um desses. Na verdade, ele não era bem meu, ele era da minha irmã, que ela é mais velha que eu. Eu era muito pequeno nessa época, mas eu lembro dele e joguei ele, né? Os jogos eram legal, como ele era oficial no Brasil, o Odyssey. Então os jogos eles eram traduzidos também. Então tinha o Didi na Mina Encantada, o Come Come 2 e o Barão Vermelho. Então, o Come era pra ser o Pac-Man? Que não é bem... Era um Pac-Man, só que era o Pac-Man pro Odyssey, não era o mesmo do Atari. Tá. Né? Mas sim, tanto é que o nome ficou porque tanto o pessoal chama de Come Come até o Pac-Man do Atari. Uhum. Então, essa aí não foi a primeira versão do Magnavox, né? Ele teve outras versões. Não. Né? Essa aí é uma versão mais recente, na verdade, né? Porque... o primeiro, na verdade, o primeiro Magnavox Odyssey, ele era da primeira geração, né? Uhum. E isso nem chegou no Brasil, eu acredito. Né? Não, eu acho que não. Por isso que eu me surpreendi quando tu falou, depois eu me liguei, ele tem a versão mais atual do Magnavox. Eu tinha a segunda, que era a segunda geração. Tinha um teclado, ele tinha um teclado assim, tipo, nele. Então era um controle com um teclado. O meu primeiro videogame foi um Atari 2600. Eu devia ter ali, cara, 7, 8 anos no máximo, quando eu ganhei de Natal. Assim, eu não conhecia nada. Anos 40, isso aí. Cara, considerando que eu tô com 40 agora, né? Então, ali pro 87, 88, por aí, mais ou menos. Essa época eu tava no saco do meu pai ainda. E eu não conhecia nada de videogame nessa época, e aí, cara, ganhar aquele Atari, a parte de trás tem as figurinhas ali com vários jogos, né? Que era super... As figuras dos jogos eram espetaculares, assim.
Aham. Tu olhava, tu pensava, isso deve ser muito bom. Ah, isso é verdade, meu. Eu lembro quando eu peguei o Castlevania pela primeira vez, o jogo mais legal que eu joguei no Danavision, que era sensacional, aqueles gráficos, aquele morcego, meu Deus do céu. Não, mas eu acho que o que o Felipe tá falando é o seguinte, né? A capa do jogo, né, que era uma arte Era uma arte feita à mão, absurda, né? assim, Era uma era arte absurda muito a fodida. arte. Então tu Ah, comprava é? Sim. e aí tu comprava os jogos, quer dizer, tu comprava não, no caso meu pai comprava, né? Comprava o jogo e tu não sabia o que era, tu não tinha, porque não tinha internet, né? Então, Sim. tipo, tu não conhecia, se nenhum amigo teu, parente tivesse o jogo, tu não fazia ideia de como é que o jogo ia ser. Sim. Então tu já comprava pensando, bah, será que esse jogo vai ser assim com esse gráfico, cara? Ah, tomara, né? Rezando. Aí tu chegava em casa, botava ele no videogame. Puta merda. Você fez eu lembrar de uma história agora, Uhum. quando meu primo teve um computador antes de mim e tinha um jogo, daí a gente ia jogar na casa dele. Eu não curti muito o jogo, sabe? Parecia meio difícil, sei lá, não sei qual era o motivo direito que eu não curti o jogo. E daí, quando compraram o computador pra mim, minha mãe foi lá e comprou o primeiro jogo. E daí eu tinha falado pra ela, não curti muito aquele jogo e tal. Daí chegou lá e era aquele jogo. É que era o jogo mais famoso da época, mas no fim eu acabei gostando muito, que era o Legacy of Kain, Soul Reaper. Não sei se vocês já jogaram. Sim. Pelo menos pelo nome eu não lembro. Ah, aquele jogo era muito bom. Eu joguei o terceiro ou o segundo, não lembro. E eu tava falando do Atari daí, né, cara? O Atari 2600 que ele estreou em 1977. E eu tava falando do meu primeiro Atari, né? Eu tive... Um Atari tinha um jogo só que vinha com ele, que era o Enduro. Não sei se vocês chegaram a jogar já. É um joguinho de corrida. E vocês chegaram a jogar Atari? Algum Sim, jogo? eu joguei Atari, joguei. Eu não tinha o Atari, né? Mas o caso é que todo, tipo, quem tinha um console tinha Atari. Uhum. Então eu nunca consegui trocar jogo com ninguém pra eu ter um Cara, então, esse era o problema. Naquela época não tinha locadora, né? É. Ou tu conhecia alguém que tinha o jogo, ou tu comprava o jogo, né? E não era barato. Não era. Né? Era na época dos cruzeiros ainda, sim. Cara, 89, acho que era Era Cruzeiro, né? Cruzeiro ou Cruzado, não me lembro. Mas tipo, imagina hoje, teria o preço de um jogo hoje, digamos assim. Sim, tá bem caro. R$300. Meu Deus. Mas imagina tu investir R$300 num jogo de Atari, né, cara? Daí pra te chegar e ter 3 pixels mexendo na tela, né, cara? Não, pra ter uma ideia, assim, ó, uma comparação, né? A resolução do Atari era de 160 por 192 pixels, né? Que se tu comparar hoje com Caralho. o 4K, que é mais ou menos Sim. 3.840 por 2.160, mais ou menos isso. Né? Imagina que era um pedacinho minúsculo da tela de 4K, né? Sim. Então naquele espaço o cara tinha que desenvolver um jogo inteiro. Imagina, não tinha como ser bom. Na época fala era muito bom. Fala assim, era bom. É. Eu me diverti. Na época ele era bom demais, não tinha nada igual, assim, não tinha nenhum outro brinquedo meu que me divertisse tanto quanto o Atari, né, cara? Mas o Atari tinha muito jogo divertido mesmo, cara, de fato, assim, tinha, aliás, o primeiro jogo de terror que assim, minha preferência de jogos é jogos de terror, né? Sim. Horror Survival, pra mim, Percebi. é o que eu mais gosto, né? E aí o primeiro jogo de terror que eu joguei foi no Atari, o jogo Halloween, vocês chegaram a jogar esse? Joguei. Cara, era basicamente um bonequinho que se passava dentro de uma casa e aí tu tinha que salvar as crianças dentro dessa casa e aí tu ia passando de quarto em quarto, entrando de porta em porta e aí tinha sala que às vezes o Michael Myers aparecia. Aí tu tinha que desviar dele, né, passar pro próximo quarto e ele vinha atrás de ti. Uhum. Era só isso o jogo. Tu imagina assim, era um bonequinho de palitinho, cara, não é? Sim. Naquele gráfico tosqueira do Atari, né? E daí tinha um outro bonequinho de palitinho que aparecia com uma faca na mão. A faca nada mais era que um espetinho também. E esse tipo de jogo na época não dava medo, né? Ele dava só pra que te deixava só agoniado. Dava medo, mesmo, sim, cara, sim. porque daí tocava a musiquinha do Halloween, sabe? Uhum. E aí a luz começava a piscar, ficava escuro. Sim, Cara, era muito divertido. Nunca tive um jogo de terror na televisão, eu acho. E aí tinha um outro jogo que eu lembro também, cara, que era o Sneak and Peek. Jogou esse, Felipe? Pelo nome, não. Cara, era o jogo, era um esconde-esconde, né? O jogo de esconde-esconde. Só que o divertido que era o seguinte, né? Tinha a casa, aí tu jogava com 2 jogadores. Só que o legal é que o jogador que ia ter que procurar, tu te escondia, né? Como jogador número 1, tu ia te esconder em algum lugar da casa, em algum quarto, tu podia te esconder atrás do sofá, embaixo da cama, sabe? Tinha vários lugares que tu podia te esconder. E daí o jogador número 2, ele tinha que ou sair da sala, né? Pra não poder ver onde é que tinha te escondido ou fechar os olhos, né? Aí que acabava as amizades, assim, por falta de confiança. Dava briga, tu olhou.
Não, esse eu nunca joguei. Esse aí era divertido. E tinha o Decathlon do Atari, vocês jogaram esse? Que era Não. o famoso quebrador de controle, né? Ah, que tu tinha que ficar pulando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Porque o controle do Atari, ele era muito frágil, né? Sim. E esse jogo, como tu tinha que ficar, né, manuseando o manche ali rapidamente. Ele ficava literalmente mais rápido. Tipo, Pra não falar tipo outra palavra, né? tu fica tipo um adolescente aos 11 anos num banho demorado. Tipo isso, né? Imagina. E aí, quanto mais rápido tu ia, mais o boneco corria, né? Então, pra te fazer o boneco correr bastante, tu tinha que ir. E aí acabava o controle quebrava, sempre. Uma coisa eu achava, assim, tipo, o Odyssey, pra mim, ele era muito mais robusto que o Atari quando eu olhava, assim. Ele era maior, mas os controles pareciam ser melhores, assim, sabe? Isso eu lembro, assim, tipo, que eu jogava no meu, e daí eu tinha, quando eu jogava Atari dos meus amigos, assim, eu sentia isso, assim, de diferente. Então, às vezes eu achava até que o meu era melhor. Na verdade, não era merda nenhuma. Sonic the Hedgehog, now included when you buy a Genesis system. Tá aí, quais outros videogames teve, né? Depois da Atari. Cara, depois do Atari, eu tive um Master System. Ouvi falar. O Master System, que o Master System é o seguinte, né? Ele era pra ser o concorrente do Nintendo na época. Só que o que acontece? Por que ele não fez sucesso? Ele não fez sucesso nem no Japão e nem nos Estados Unidos, que eram os principais lugares, né, pra venda de videogame na época, porque os jogos não eram tão bons quanto os do NES e os desenvolvedores da Nintendo tinham um contrato de exclusividade. Então, né, os melhores programadores programavam pra Nintendo, no caso. Então, em seguida o Mega Drive foi lançado. Né? E aí, só que o Mega Drive era muito superior daí, no caso. Agora tu tá falando em Nintendo bateu lembrando que eu pensei que eu nunca tinha pegado essa época de Nintendo, jogado nada. Daí até vocês me chamarem a atenção e eu pesquisar depois que a Danavision nada mais era que, na verdade, uma cópia de outros videogames aqui pro Brasil. E daí a primeira foi pra... eu não lembro qual foi, depois foi pra Nintendo, que daí foi o que eu tive, e por último teve do Sega, parece. Mas eu tive... Então, basicamente... Eu tava pesquisando depois, todos os jogos que eu joguei na minha infância ali no Danavision eram da Nintendo. No Brasil teve essa enxurrada, né, de videogames clones, né? Vamos falar assim. Você lembra do Polystation? Tanto é assim, o primeiro videogame que eu tive mesmo, que foi meu, foi um High Top Game da Milmar. Nossa senhora, eu nem É conhecia. só aquelas palavras mágicas, tá ligado? Isso. Ele era um desses que era cópia também do NES, né? Então, só que eu me lembro que ele tinha um problema que naquela época tinha a versão japonesa e a americana. Então a japonesa era um número de pinos, 60, se eu não me engano, e a americana era 72, era uma coisa assim. E daí funcionava só para um número de pinos o meu videogame. E eu não tinha adaptador, não tinha nada e coisa e tal. E eu fiquei um bom tempo, só que eu era bem pequeno na época, não sofri tanto assim. Tinha, verdade, cara. Eu não lembrava disso, mas tinha essa questão do adaptador, né? Sim. O meu Dynavision 3 já ele vinha com as duas entradas, então eu saí nessa. Isso, daí nessa época eu joguei muito Mario, o primeiro Mario de todos, né? Aquele que... Mario 1. O Mario 1, né? E coisa e tal. Sabia que eu nunca joguei Mario na minha vida? Ah, mentira. Aí tu tá de sacanagem. É verdade. Vai ter que sair da sala, cara. Como é que você pede desculpa, velho. Pede desculpa, velho. Vai dizer que não jogou Sonic também. Também nunca joguei. Não tinha. Não, acho que Sonic tinha no. Não, Sonic era da SEGA. Então não tinha no Dynavision, não. Nunca joguei também. Sabe o que é pior é que a gente não pode falar isso. A gente não pode falar isso hoje em dia porque tem uma galera que nunca jogou, os mais novos. Isso é verdade. Não, os mais novos, tranquilo, né? O problema é o Henrique não ter jogado. Não. Eu tenho meus 19 anos aqui. 19. Mas trabalhou no canal. Essa voz de... No sol. Mas eu acho que o mais famoso clone do Nintendo no Brasil era o Phantom System. Sim, era o Phantom System. E era muito frio. Eu tinha um amigo meu que tinha. E daí o Phantom System ele vinha com um cartucho dos Ghostbusters. Esse jogo era muito bom. Ghostbusters. Então, o nome era Phantom System, né? Porque, né? E daí vinha o Ghostbusters. Fantasma, sistema de fantasma. E aí o Phantom, ele e o Master System tinham uma pistola de luz. Vocês chegaram a jogar com essa pistola? Sim, eu tinha matar parto lá. Vocês falaram como é que o Felipe sabe como funciona, né? Cara, é muito interessante o jeito que ela funciona. Felipe, tu quer falar?
Posso falar. É que, na verdade, assim, eu descobri com o tempo, né, que dava pra burlar o sistema, né? Sim, dá Seu pra rolar. hackerman. Totalmente dá pra rolar. O que acontecia? Se tu apontasse pra uma lâmpada, a tua arma, assim, uma fonte de luz muito forte, e tu, né, desse tiro, tu sempre acertava. Uhum. O que acontece? Ele nada mais era que um infravermelho, que ele pegava informação de cor da tela. Uhum. E quando tu apertava o botão, a tela, nosso olho não enxergava, mas ela ficava com um ponto branco na tela. E ele pegava aquilo ali pra referenciar, tu acertou, entendeu? Ah. Tanto quer dizer que todas as vezes que eu errava não é porque eu era ruim, era porque eu era idiota. Também. Uma coisa não descarta a outra, né? Mas assim, basicamente a pistola era um leitor, então. Então tu apertava o Isso. gatilho, ele preteava a tela e aí em seguida ele colocava os pontos na tela. Ele jogava tipo um copo de Jequiti assim na tela, bem rapidão. Isso aí. Uhum. E daí, tipo, o que acontece? Se tu atirasse pra um lugar que tinha uma fonte de luz muito forte, ele identificava aquilo como aquela parte da tela e tu sempre acertava. Agora lembrei do Modern Vision, que a gente falava, daí eu ia até comentar agora, brincar, vou fazer um campeonato com alguém falando dinheiro e vou usar essa técnica. Só daí eu lembrei por que eu parei de usar meu Modern Vision. Ele, com o tempo, ele começou a funcionar só o som, não saía mais imagem. Mas eu acho que isso tudo, cara, tu leva numa eletrônica, tu conserta. Mas minha mãe, já do jeito que ela é, deve ter tocado fora ou dado pra alguém já. Isso na minha próxima geração é minha dor no peito. É. Você sabe em que ano que a Nintendo foi fundada? Isso aí foi uma coisa que eu me assustei também quando eu fiquei sabendo. Sim, eu sei, porque é que a Nintendo, na verdade, ela no início ela era um negócio de jogo de carta, né? Então faz muito tempo, ela é uma empresa centenária já. Tipo, mais de 100 anos. Isso. Vai falar quando? Não lembro. 1889 começou. Meu a Deus, Nintendo. cara. Só que eles ficaram, tipo, 70 anos vendendo carta Lá no Japão. lá no Japão. Isso, e eles não foram só também de jogos, né? Eles também tiveram coisas de hotel, umas coisas assim, tipo. E aí lá no Japão, quando eles lançaram o Super NES, na verdade não era o Super NES, era o Famicom. Não, na verdade não era o Super NES ainda, era o NES. Era o NES, eu falei Super NES, quis dizer NES. Que era o Nintendo Entertainment System. Na verdade, esse nome foi o nome que eles criaram para um videogame. Porque olha só, que isso aí é interessante também. Que tinha o Famicom no Japão e eles queriam entrar com o videogame nos Estados Unidos também. Só que foi bem na época da crise, que ninguém mais queria saber de videogame. Putz. Então o que eles fizeram? Eles mudaram o nome do videogame, eles mudaram o formato, mudaram as cores, e eles queriam que o NES se parecesse mais com um brinquedo do que com um videogame. Então mudaram toda a roupagem, chamaram de NES e mandaram para os Estados Unidos. E aí ele vinha com um robô, cara. Isso. Tá ligado? Ele vinha com uma pistola, com a pistola de luz também. Uhum. Ele vinha com um robozinho, que é o Rob. Ele ia conectado no videogame também. Aí tinha alguns jogos que eram próprios pra te jogar com o Rob. Ele fazia o Player 2, né? Ele fazia o Player 2. Só que, cara, o troço era lento pra caramba, assim. Sabe, o movimento do boneco era horrível. Era bem limitado. Muito limitado. Né? No final, o robô nem não prestava, assim. O sucesso que fez não foi por causa do Rob, no fim foi por causa do Super Mario. Isso. Sim. E, aliás... Pode falar, Felipe. Eles acabaram vendendo muito porque eles vinham o robô como um brinquedo, entendeu? E daí eles compravam o videogame, né? Mas eles compravam por causa do brinquedo. Nintendo has the most video game hits, like Hogan's Alley and Donkey Kong Classics. E que mais, tá? Teve o Atari, o Master System, o Felipe teve... Eu tive o Dynavision 3 também. Né? Mesmo que o meu. É isso, eu acabei tendo... Pra eu poder ter os jogos de 60 e 72, né? Acabei tendo o Dynavision 3 também. Sim. Olha, e sabia que eu comecei a jogar no computador antes de começar no videogame. Porque meu tio tinha um computador. Então... Mas pode ficar para outro momento, talvez. É que tu já pegou uma época que os jogos de computador já eram melhorzinhos também, né? Sim. Eu já peguei a época que quando eu tive o computador, eu já usava banda larga. 400 KB Nossa senhora. 2013 ali, eu acho. Foi. Eu fui migrar pro PC depois do Mega Drive. Eu, na verdade, fui migrar pro PC depois do Play 1 ainda. Do Play 1. Na verdade eu cheguei a ter um Play 1, né? O meu irmão tinha um Play 1, na verdade, e aí eu acabava jogando mais jogo de PC do que Nukem, Doom. Sensacional. A minha próxima geração daí... Tudo isso, né, vamos botar assim, essas gerações, elas tudo apareciam no Brasil 4, 5 anos depois, né?
Sim, sim. Não era tanto tempo assim, era 2 Não, mas anos depois. era assim, cara. O meu, Era tipo, bastante tempo. da Naviso 3 ali, pelo que eu vi, acho que foi no começo dos anos 90 e eu fui ter lá em 97, Mas e tipo, 98. e daí assim, não era também, eu nunca fui de família abastada. Então surgia a coisa, eu levava mais alguns anos ainda pra ter, eu não tinha logo que surgir. Ah, sim, porque exatamente. era caríssimo, né, cara? Era caro. Eu não faço ideia. Mas com certeza era caro, tá louco. É que nem o Super Nintendo. O Super Nintendo ele apareceu no Brasil, sei lá, 90 e poucos, 91. 93. Super 93? NES. É. Isso, eu fui ter o meu lá em 96, se eu não me engano. Pra te ver, o Super NES ele foi lançado no Japão em 90. E aí ele demorou 3 anos pra chegar aqui. Então era bem complicado naquela época. É. E daí chegava caro, e daí depois, com o tempo, o cara comprava. O cara não, né? No caso, meus pais compravam. Mas Sim. só pra vocês terem uma ideia aqui da resolução, né? O Mega Drive, ele já tinha uma resolução de 320 por 480. Ó, já é o dobro, hein? E já é o dobro do que era o Atari. É. E o Super NES, cara, já era 512 por 448. O Super NES era muito superior. É super, né? Tanto em gráfico quanto som. Ele era muito melhor. E aí que foi quando começou de fato a guerra entre a Nintendo e a Sega. E daí a SEGA veio com o Sonic pra desbancar o Mario. Na verdade, o Mega Drive foi lançado antes do Super NES, né? Bem antes. E eu não sei o que eu tô o Mega Drive ele foi lançado pra concorrer com o NES. Só que ele dava um pau no NES. Dava um pau, assim. Em termos de equipamento, de processamento, de tudo, ele era muito melhor, né? Muito superior. Só que eles criaram o Sonic pra. Por isso que o Sonic é aquela correria desatada, assim, coisa e tal. Porque eles queriam mostrar assim, ó, tem que mostrar o máximo que a gente consegue entregar. Eles fizeram um jogo que voasse, assim, tipo, deixar o cara. Ó. Porque daí quando lançou o Super NES, que ele era muito melhor graficamente, aí a SEGA começou a ficar mal de novo. E aí Sim. que veio o Tom Kalinske lá pra SEGA pra reverter a situação, né? E aí que eles tiveram a ideia de criar o Sonic. Até a Nintendo, o público da Nintendo era um público mais infantil, né? Ali dos 8 aos 13 anos era o público-alvo da Nintendo. E a SEGA já veio com a ideia de, primeiro, bater o Mario, né? O personagem do Mario, eles tinham que ter um mascote também que fizesse tanto sucesso, que fosse mais rápido e que atingisse o público mais jovem. Porque se eles conseguissem atingir o público mais jovem, digo os adolescentes, não as crianças, eles por consequência iam atingir as crianças também. Tem a história ali que mostrou, né, do irmão mais novo achando o irmão mais velho legal, né? Então copiando o irmão mais velho. Exatamente. Até a pose do Sonic, a movimentação dele é pra ser um mais cool, né? Mais descolado, assim, em relação ao que é o Super Mario. Mas eu não sei qual dos dois jogos que eu prefiro, na verdade. Os dois são muito bons. Apesar de eu sempre ter sido um cara da SEGA e não tanto da Nintendo, tem que admitir que Super Mario é bom demais, né? Uma coisa que eu vou adentrar aqui, tipo, nessa época, então, é que pra mim começou também as locadoras. Ô meu. Eu não tinha o videogame em casa, né? Porque né, era caro e coisa e tal, então tu ia numa locadora jogar um Super Nintendo ou um Mega Drive da vida. Tinha uma locadora. O que aconteceu na minha infância, né? Minha família tinha mercado. Daí minha mãe ficava trabalhando lá, meu pai trabalhando no posto de gasolina ali, e eu ficava no mercado ali, né? Viajando ali, atrapalhando todo mundo. E tinha uma locadora, além de locadora, aí tinha os videogames do lado, velho. Literalmente do lado do mercado. Só que meus pais nunca me deram dinheiro pra ir lá, com medo que eu me viciasse e gastasse muito dinheiro naquilo lá. E olha o monstro que eu me tornei, né? Na verdade, eles estavam certos. Eles estavam certos, na real, né? Eu só demorei pra ter o dinheiro pra me viciar, né? Mas de nada adiantou. É aquilo dizer que não pode pra criança é a mesma coisa que dizer que vai lá e faz. Mas no fim eu nunca fui, né? Que eu não tinha dinheiro. Mas eu dava uns pulos lá de vez em quando só pra olhar a gurizada. Quais foram os jogos preferidos de Super NES e Mega Drive de vocês aí? Eu não tive Mega Drive, né? Então eu joguei muito pouco Mega Drive. Eu jogava mais na locadora, assim. Uhum. Mas Super Nintendo... Tem trocilhares de jogos que eu adorava, mas que ficaram no coração, assim. Super Mario World, obviamente. Sim, então, isso aí tem que estar, né? O Donkey Kong, o 1 e o 3. O 2 era muito ruim. Aliás, o Donkey Kong, tu tá falando daquele que era renderizado em 3D, né? Sim, na época foi uma evolução gigantesca. Renderizado não, ele era pré-renderizado em 3D. Pré-renderizado, isso. Pra dar a impressão de que o jogo era em 3D, né? Isso. E isso aí foi um salto pra Nintendo também. Foi, na época foi espetacular. Vendeu demais esse jogo. Agora tu fez lembrar que eu mandei pra vocês lá, tô tentando lembrar os primeiros jogos que eu joguei na vida lá com meu tio. O Virtua Fighter,
que foi o primeiro jogo de luta que eu joguei na vida, foi o primeiro jogo de luta 3D a ser lançado. Ah, é? Porque antes já existia Street Fighter, já existia Mortal Kombat, já existia outros, mas eles sempre eram totalmente 2D, né? E o Virtua Fighter foi o primeiro. Eu tô até lendo um pouco das histórias lá, tipo, do que eles tiveram fazer com a câmera pra mostrar de fato que era 3D, né? Uns bagulho assim. Botar um efeito de replay com outro ângulo de câmera pra, né? Ó, isso aqui é 3D. Esse bagulho assim. E foi muito engraçado. E foi muito engraçado o jeito que eu descobri, né? Porque, tipo, isso eu joguei nos meus 7 anos, daí faz 22 anos atrás. E a gente sempre ficava na dúvida, eu perguntava pra ele, não lembrava, daí por um tempo achei que era Tekken. Daí eu fui ver os jogos de graça que tinha na PS Plus esse mês. E um deles era Virtua Fighter 5. Bah. E eu fui lá, eu conheço esse personagem, esse Ninja Azul aqui. Eu lembro dele. Daí eu fui procurar o primeiro e, caralho, era esse aqui, né? Deixa eu ver. Era. Que legal. Tu falou no Mortal Kombat, tu tá ligado que o Mortal Kombat do Super NES era diferente do Mortal Kombat do Mega Drive. Sim. Mas sabe qual era a diferença, cara? Aliás, o Mortal Kombat foi o jogo que também foi muito polêmico nos Estados Unidos na época, porque ele tinha sangue pra caramba, né? Ah, violência. Era um jogo violento, e aí ele acarretou numa discussão no Congresso americano lá com a questão de violência dos jogos. E até eles queriam proibir os videogames, foi uma briga, né? Teve. Até hoje, né? Vamos falar a verdade. Teve, sei lá, uma década atrás, teve também de novo o Congresso, uma coisa sim, assim. teve. Quando começou. Sempre tem. Vários momentos da história que aconteceu isso, mas essa foi a primeira vez que um jogo de videogame acarretou essa discussão, né? E aí acabou que eles formaram um comitê lá de aprovação de jogos, né? Tipo, tinha que passar por eles pro jogo ser aprovado, e aí, beleza, liberaram. Mas a versão do Super NES não tinha sangue. Por causa dos princípios da Nintendo, né? Que era família, criança, então não podia ter sangue. Já o Mega Drive, cara, né? Tu arrancava a cabeça do cara e saía a espinha junto, né? Não, isso que é bom, cara. Violência. Super Mario World is here. It's one of the new generation of Nintendo games. It comes only with Super Nintendo, and it's like nothing. Resumindo aí, 3 jogos que tu mais curtiu na vida, né? Na vida? Na vida. Vida. Aí na vida é foda. Na vida. Aí tu aumentou bastante o range, né? Se tivesse perguntado do Mega Drive, eu te dizia aqui de primeira. Mas na vida é bom, The Last of Us 2. Beleza. Com certeza, eu botaria em primeiro lugar. God of War. Mas não tá na minha lista dos 3, assim. Diria que o Zelda Breath of the Wild também tá nessa lista. Mas são todos jogos novos, né? Tipo, não tem nada que definiu vocês como jogador, cara, nada que... God of War não é tão novo assim, não. God of War não é novo. É do Play 2, né? Acho que no Play 1 não tinha. Play 2, tá, eu tô pensando no 5 só. É 5 que saiu, né? Sim, foi o 5. Não, foi 4. Foi o 4, é o 5, mas tá pensando. 5 vai sair, acho que no final do ano, acho. Cara, então eu vou botar um jogo de terror na lista aí que eu acho que foi o jogo de terror que mais me impressionou, que foi o Fatal Frame. Viu que vai ser um novo? Não? Sério? Não sabia. Saiu o trailer ontem, eu acho que foi. Daí, saiu na E3, né? E depois eu posso te mandar ali. Manda, por favor. Eu vou colocar mais um aqui, que é o Medalha de Honra. Tá? Qual foi God of War, Medalha de Honra. Qual deles? O primeiro? Alaya da Salt? Esse não é o primeiro, né? Qual é o primeiro, então? O primeiro foi do Play 1, que era só Medalha de Honra. Ah, é verdade. Só que... Play? Isso, Play 1. Mas é esse que tu tá botando na lista? É porque, como é de toda a história, é complicado, né? Mas o que eu mais joguei foi o Alaya da Salt. Pra mim, ele tem um espaço no meu coração muito grande. Vamos dizer assim, foi na época assim, que eu tava estudando Segunda Guerra, então era um jogo de Segunda Guerra, então foi todo uma coisa. Teve um contexto. Então eu tenho um carinho especial pelo Medalha de Honra. Hoje eles cagaram com a franquia toda, né? Mas na época era... cara, eu joguei até o Breakthrough e depois disso, pra mim, não sei, não gostei. Eu nunca joguei. E tá faltando um pra ti, não tá, Felipe? Tá faltando um, eu tô pensando aqui ainda. É que é uma pergunta de surpresa bem difícil de fazer, assim. Tá, eu vou colocar um aqui que ele é do coração, bastante, que é Rock'n'Roll Racing. Pá, cara, nossa. Esse aí, pra mim, era o meu melhor do Super NES, na verdade. Agora tem que escolher um outro. A gente pode perguntar todo episódio, a gente pergunta, daí no fim a gente termina com 200 melhores jogos da vida. Cara, eu vou repensar minha lista e aí no próximo episódio eu posso falar de novo, tá? Eu jogava muito o Jimmy Earthworm Jim. Não, esqueci o nome. Earthworm Jim. Isso aí. Aquele jogo era muito aí. Tá, mas assim, ó, pra te dizer que é um gamer completo, cara, tu tem que ter jogado esses 2 jogos. Pelo menos um pouquinho. Joga, tenta virar. Virar, caramba.
Ah, cara, o Mario World não é difícil de virar. Não é difícil, o Sonic é mais difícil. Eu vou responder os meus 3 agora. Então, que eu andei pensando para fazer as perguntas. Eu vim preparado daí já, né? Foda-se vocês. Eu diria que o primeiro foi o Dead Space, a saga Dead Space. Pra muito mim é bom. sensacional. Agora eu pensei em outro aqui. A gente vai ter que rever isso aí depois. Tem até uma história engraçada, mas a gente pode deixar pra um episódio mais focado em terror. Porque, aquele jogo, a história, a jogabilidade, tudo nele foi demais. E eu até hoje não entendo por que não existe mais jogos como ele. Ou mais jogos dele, né? Segundo, ficaria StarCraft 2, a primeira parte, que é Asas da Liberdade. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu realmente prestei atenção na história, assim, que foi foda. E eu chorei no final, literalmente. O final daquele jogo é sensacional. E foi o jogo onde eu descobri Lynyrd Skynyrd. Porque a música do menu é Sweet Home Alabama. Sim. Sweet Home Alabama. Foi onde comecei mais nesses rock mais clássicos, assim. Eu escutava Iron Maiden, já os bagulhos assim, mas é mais metal, né? Daí foi onde mais ou menos eu descobri todo mundo mais de rock clássicos, assim, em bandas, como Kansas daí também. E o terceiro, eu tava muito trabalho pensando em Tomb Raider e tal. E até que, sem querer, o YouTube me recomendou, velho, do nada. Era Guns The Duel. Acho que vocês nunca ouviram falar, talvez, não sei. Não. É um jogo multiplayer, de tiro, com espada também, assim. E é o jogo que eu acho que mais demanda habilidade do jogador se tu quiser jogar no mundo competitivo. Então foi onde... Era assim, eu sempre fui de ser o primeiro apertar o tab ali, eu sou o primeiro da lista, sabe? Eu gostava de ser. E chegou um momento que chegou uma gurizada muito boa. E daí eu fui pesquisar, eles jogavam com o estilo coreano. Então basicamente destruiu o teclado. Então foi onde eu comecei a ser o viciado que eu sou hoje em mundos multiplayer. E foi o que criou um monstro, assim, de estudar jogos, estudar mecânicas, que nem Warzone lá, que eu aprendi a fazer slide cancel. E viciei a gurizada também. E foi assim. O meu primeiro de ver mecânicas e coisa e tal foi o Medalha de Honra. Um pouco disso. Eu joguei Dedu. Não achava tão bom assim. Joguei Acho muito que tempo. tudo depende do contexto que o cara tá também, né? Claro, depende muito. Mas nessa lista aí eu deixei muita coisa de fora, assim. Tu falou no Dead Space, eu me lembrei, cara, dos jogos mais me deixaram assim, mais emocionados, assim, ou vamos dizer assim, mais embranhados na história, assim, agora me fugiu o nome do jogo. Dead Space eu sempre penso no Fear também, não sei se vocês jogaram. Eu joguei Fear. Acho que foi o susto que eu mais fiquei cagado assim na vida. Que é o momento que tu vai descer a escada. E no momento que teu personagem vira pra descer a escada, aparece a menininha na tua cara. Então todo jogo que tu vai descer uma escada, que nem eu jogando Resident Evil, todos eles, eu fico esperando alguém aparecer ali. E eu sempre fico decepcionado que não aparece. O Resident Evil 7 tem uma cena que é mais ou menos isso, né? Que tu vai descer a escada lá no início. E alguém te empurra, né? E a Mia... Não te empurra, mas a Mia tá subindo a escada, né? Daquele jeito meio exorcista, né? E pula na tua cara. Aquilo lá também é foda. Com VR, então, nem se fala. Só pra colocar o jogo que eu lembrei, o nome é o Mass Effect. Ah, sim. Nossa. Saiu o remaster, né? Inclusive. Sim. Eu não Principalmente o 2. Principalmente o 2. É o que fala que é o melhor. Eu tenho que jogar. Eu não cheguei também. Esse é... Tipo, é o cara assim, tu gosta dos personagens, tu sente por eles, assim. Assim que os caras foram bons naquele jogo. Pessoal, então eu acho que a gente encerra por hoje, né? Eu acho que pelo episódio já tá bom, tem bastante coisa. Ainda vamos ter mais coisas pra falar ainda. A gente chegou no Super Nintendo só ali. A gente vai... com certeza. Eu imaginei que a gente ia ter que dividir em duas partes. E a gente não sabe também direito como é que vai ser, né? Tipo, a gente vai estar trazendo review, vai estar trazendo coisas de terror, então a gente vai indo, seguindo o feeling. Belezura. Então tá, galera. Valeu a presença. Show! Um abraço.